bem-vindos ao T-Debates. Imagina, uma via expressa de pista única. Uhum. Se um único carro quebra ali no meio da rua, ou sei lá, se um motorista decide frear bruscamente, o trânsito inteiro engarrafa atrás dele. E não importa se você está dirigindo tipo um super esportivo de última geração, um V8 ou um modelo antigo 1.0. A sua velocidade final vira refém daquele único obstáculo ali na frente. Exatamente. E quando você olha para esse engarrafamento, a tentação mais imediata, é tentar construir mais pistas. Você quer permitir que os carros ultrapassem pelo acostamento. Cortar caminho por vias paralelas, sim, só para manter o fluxo andando. Só que no segundo em que você libera isso, você introduz tipo um caos absoluto. Os carros chegam ao destino totalmente fora de ordem, o risco de uma colisão catastrófica vai lá na estratosfera. Nossa, sem dúvida. E de repente você precisa de semáforos, guardas de trânsito. E um sistema tão complexo que gerenciar o fluxo acaba consumindo mais energia do que a própria viagem. Trazendo isso para o nosso universo, essa é a essência do nosso tema hoje, o dilema da arquitetura de computadores moderna, sabe? A transição dos processadores escalares tradicionais para os superescalares. A grande guerra entre a execução em ordem e a fora de ordem. Pois é, e para deixar claro de onde a gente parte, eu defendo firmemente que a complexidade absurda da execução superescalar fora de ordem, uma execução dinâmica, é o triunfo definitivo da nossa engenharia. É o que permite extrair a última gota de desempenho do silício. Bom, eu venho de um ângulo bem diferente. Com as barreiras físicas que a gente atingiu hoje, principalmente, sabe? A dissipação térmica e limites de energia, eu vejo as abordagens em ordem, ali otimizadas com o método de scoring boarding, como a solução mais elegante e sustentável que a gente precisa resgatar. Certo. Mas, para a gente entender por que a indústria foi parar nesse, digamos, caos do fora de ordem, a gente precisa olhar para onde o modelo básico quebra. Justo. Vamos pensar no modelo escalar clássico, Aquele pipeline estrito de 5 estágios, a nossa via de pista única. Que, olha, é conceitualmente lindo, vamos ser justos. É lindo. Lindo, mas frágil. Porque a gente logo esbarra no problema crônico das dependências verdadeiras de dados. Um RAW, o Read After Write. Imagina que a instrução número 2 do código precisa ler um valor do registrador, sei lá, R1. Só que a instrução 1, que vem logo antes, ainda está fazendo a conta que vai salvar o resultado lá dentro do R1. Você bate numa barreira física aí, A instrução 2 não pode avançar. Não pode. E, olha, na época da faculdade, eu olhava para isso e pensava, tá, e daí? É só um ciclo de clock de espera, qual é um grande drama? Pois é, parece inofensivo. Mas aí você percebe a reação em cadeia. Você é obrigada a injetar bolhas no pipeline. Cria-se o que a gente chama de paradas no despacho, os famosos dispatch stalls. Exato. O processador inteiro fica literalmente, girando no vazio, com as unidades de execução de braços cruzados só esperando. Considerando que ciclos custam energia e tempo, esse modelo estrito em ordem é um ralo de dinheiro. Bom, eu concordo que é um problema, mas eu simplesmente não compro essa visão fatalista, sabe? De que a execução em ordem está fadada ao fracasso e que a única saída é implodir a sequência do código. Ah, mas como você resolve o stall, então? A gente tem o método scoreboard. Ele foi concebido exatamente para mitigar esse desperdício e de uma forma inteligentíssima. Tá, mas como um scoreboard estático evita que o processador pare se o dado não está pronto? Ele não evita a parada em si, mas ele evita o desperdício cego. Pensa no scoreboard como um painel central de controle na entrada do processador, um placar de contabilidade, Ele monitora estaticamente tudo o que está acontecendo nas unidades funcionais. Ele sabe quem está multiplicando, quem está somando, qual registrador vai receber um valor nos próximos ciclos. É tipo um livro-caixa do hardware? Perfeito, um livro-caixa. Se a instrução A precisa do registrador X e o scoreboard vê que o X está ocupado, ele segura a emissão dessa instrução lá na fonte, de forma superdeterminística. Certo. Ele resolve os perigos de dados controlando a entrada. E a beleza aqui é que você não precisa de um hardware colossal para reordenar fisicamente as instruções, criar filas enormes, renomear registradores. Você faz uma checagem rápida,
segura a onda na porta e resolve tudo gastando uma fração ínfima de transistores e de energia. Olha, eu entendo a elegância do scoreboarding. Sério, quando as coisas são previsíveis, funciona. Uma multiplicação leva tantos ciclos, uma soma leva menos, ele faz a conta e gerencia. Sim, Mas deixa eu te provocar com o grande vilão do desempenho. Um cache miss. Uma falha de cache. o terror de qualquer arquiteto. Totalmente. Quando rola um cache miss, o dado não está ali na L1 ou L2. O processador tem que ir buscar informação lá na memória principal. A gente não está falando de esperar 3 ou 4 ciclos aqui. Não, de jeito nenhum. A gente está falando de 100, 200 ciclos de clock de espera. No seu cenário em ordem com o scoreboarding, na hora em que a instrução sofre essa falha de cache, o placar congela. Ele bloqueia a emissão. Exato, porque a instrução não sai da frente. O pipeline inteiro morre por 200 ciclos. Tudo para. Como você defende que esse nível de paralisia é aceitável? Olha, esse é um ponto crucial. O cache miss é, de fato, a criptonita da execução estritamente em ordem. Mas a nossa resposta moderna não precisa ser esse pânico do reordenamento dinâmico. E seria o quê? A gente tem compiladores incrivelmente avançados hoje, abordagens VLW, que analisam o código antes de rodar. Eles inserem instruções independentes estrategicamente depois desses acessos de memória imprevisíveis. E no hardware, a gente pode usar multithreading simultâneo. Deu um cache miss gigante, o processador simplesmente pausa aquela thread e começa a processar a thread do Spotify que está rodando lá no fundo. Você mascara a latência. Isso. Você mascara a latência longa sem ter que criar uma janela caótica de instruções. Mas a questão é que a indústria queria mais, né? Evitar paradas não foi suficiente para saciar a necessidade de performance bruta. Foi aí que pensaram se temos ILP, o paralelismo em nível de instrução, se temos código que pode rodar solto, vamos replicar o próprio hardware. O salto para os superescalares, onde a gente larga a pista única e constrói as vias múltiplas. Perfeito. A gente coloca 2, 4, até 6 pipelines de execução operando em paralelo dentro do mesmo núcleo. É o tal do despacho múltiplo. Fica possível realizar uma conta complexa e simultaneamente acessar a memória e fazer um salto lógico. Tudo no mesmo ciclo. Tudo num único nanosegundo. A gente, teórica e literalmente quadruplica a vazão de instruções do processador. Você diz teórica e literalmente, mas eu foco fortemente na palavra teórica aí, tá? A matemática do superescalar engana muito. E para quem está estudando isso, é fundamental a gente abrir a caixa preta dessas ineficiências. A gente precisa falar das perdas estruturais, a perda horizontal e a vertical. Vamos lá, explica como a gente perde desempenho tendo mais unidades disponíveis, na sua visão. Pensa numa máquina superescalar de 4 vias. Para você usar todo o poder dela, você precisa de uma tempestade perfeita. Você tem que encontrar 4 instruções totalmente independentes a cada ciclo de clock. O que é difícil. Muito difícil. Se o seu código tem pequenas dependências e o processador só consegue preencher 2 dessas 4 vagas no despacho, pronto, você acabou de sofrer uma perda horizontal. Você gastou a área de chip, gastou fiação para as 4 vias, mas metade do seu poder de fogo está ocioso. E a vertical seria a parada total, certo? Severa. Nenhuma das 4 vias despacha nada. Perda vertical pura. Sabe, você me deu uma ideia para ilustrar isso. Imagina que a gente tem uma cozinha industrial gigante, um restaurante de alto padrão. Gosto de analogias culinárias, vai fundo. A gente contrata 4 chefes estrelados para trabalharem lado a lado nas nossas 4 vias. O ideal é que os 4 estejam cozinhando pratos diferentes ao mesmo tempo, certo? Mas se o chefe 2 só puder começar o molho depois que o chefe 1 terminar de refogar a cebola, e os outros 2 estão esperando as panelas liberarem, você tem 4 profissionais caríssimos, mas 3 estão encostados no balcão sem fazer absolutamente nada. Exatamente isso. E pensa na logística dessa cozinha. Para esses 4 chefes não trombarem um no outro, para transferir os ingredientes sem derrubar nada no chão, você precisa de um sistema de controle insano. As lógicas de bypass. Perfeito. Num chip, a gente chama isso de bypass. É a fiação extra para passar o resultado de um pipeline para o outro no meio do voo.
O roteamento de dados cresce de uma forma assustadora. No final, a maior parte da área do seu processador superescalar é só fio e controle, não é cálculo de fato. Olha, é uma dor real. Eu não nego isso, e foi exatamente essa dificuldade absurda de manter os nossos 4 chefes ocupados que forçou o hardware a dar o próximo passo. A execução em ordem, mesmo múltipla, não dava mais conta. Era hora de introduzir a mágica bruta do despacho fora de ordem dinâmico. A gente usa mágica para não falar desperdício termodinâmico, né? Mas explora aí, por que você vê isso como genial? Eu vejo como genial por causa de como ele contorna o problema. A gente implementa as ideias que nasceram lá com o algoritmo de Tomasulo. O front-end do processador pega as instruções e, em vez de forçar aquela filinha indiana rígida, ele quebra a ordem sequencial. Ele lança todo mundo numa janela de execução ampla, estocando essas instruções nas famosas estações de reserva. As reservation stations, aquelas coladas nas unidades de execução? Isso. A instrução senta ali na porta da unidade funcional e, simplesmente espera seus dados chegarem. Se o chefe 1 demorou para refogar a cebola, o chefe 3 não fica olhando para o teto. Ele faz outra coisa. Bola nenhuma. E começa a fazer. As instruções mais novas passam à frente das mais velhas. A gente não é mais refém da ordem que o programador escreveu. Dessa forma, as nossas 4 vias do superescalar permanecem entupidas de trabalho útil a cada milissegundo. A tal da perda horizontal que você citou vai lá para o chão. Reparou que, na sua fala, a palavra simplesmente fez o trabalho pesado? Como assim? Você disse, a instrução senta e simplesmente espera. O problema é como o processador permite que uma instrução passe a outra sem corromper o estado do programa. Para liberar esse caos, a máquina precisa destruir ativamente o que a gente chama de falsas dependências, as antidependências e as dependências de saída. É porque o programador só tem uns 16 ou 32 registradores públicos para usar, né? Então ele acaba reciclando o nome R1 toda hora, criando confusão no hardware. Exato. Se 2 instruções usam R1 para coisas diferentes em momentos diferentes, elas não podem inverter a ordem sem que uma sobrescreva o dado da outra. E qual é a solução do fora de ordem? Renomeação de registradores. O hardware mapeia dinamicamente aquele R1 público para dezenas ou até centenas de registradores físicos secretos dentro do chip. Toda vez que uma instrução nova pede o R1, ela ganha um registrador temporário só para ela. E como eles têm nomes físicos diferentes debaixo do capô, não tem mais conflito. Podem correr em paralelo. Sim, mas a que custo? A colossal quantidade de portas lógicas gastas só para manter essa tabela de mapeamento de nomes atualizada, a bilhões de ciclos por segundo, é obscena. E tem mais, a CPU precisa transmitir ativamente etiquetas às famosas tags. Cruzando o chip inteiro, né? Cruzando o chip inteiro, para avisar as estações de reserva quem tem o dado de quem. É aqui que a gente colide violentamente com o Powerwall, o muro da potência. Onde o calor do chip se torna o nosso limitador principal. Perfeito. Quando a gente enche o silício de estruturas de renomeação e tags, a gente sofre um impacto da física pura. A gente aumenta a capacitância parasita, a gente alonga as conexões metálicas e empurrar elétrons por fios longos em alta frequência gera um calor absurdo. Mas isso traz desempenho. Traz, mas olha a regra de Pollack. Ela escancara isso pra gente. Se você dobra a complexidade lógica do processador, o ganho de desempenho não dobra. Ele cresce apenas a raiz quadrada disso, uns 40%. A gente está queimando quantidades industriais de energia só para descobrir quando é seguro executar a instrução em vez de focar a energia em executá-la. A matemática do fora de ordem é insustentável. Olha, você faz parecer que a gente gasta energia à toa, mas a métrica isolada de consumo de pico pode ser super enganosa. A gente precisa falar do race to sleep, a corrida para dormir. O conceito de terminar rápido para desligar. Isso. Um processador fora de ordem consome mais energia instantânea. Sim. Mas por ser absurdamente mais rápido ao processar 4 instruções caóticas de uma vez, ele termina a tarefa gigantesca do usuário em uma fração do tempo. E aí ele pode entrar em modo idle, de baixíssimo consumo, muito mais rápido. É o tempo de execução total que dita o desempenho perceptível, e o fora de ordem vence isso de lavada.
Isso é debatível dependendo de estarmos falando de um servidor de banco de dados massivo ou de um smartphone no seu bolso. Mas tem um ponto estrutural que, para mim, é a verdadeira prova de fogo: o calcanhar de Aquiles do despacho dinâmico, o pesadelo das exceções imprecisas. Ah, o momento em que a máquina precisa parar e lidar com um erro não planejado, né? Imagina a cena, e quem estuda a fundo as entranhas desses chips conhece esse terror. O processador está com umas 30 instruções espalhadas nas estações de reserva, calculando tudo totalmente fora de ordem. A instrução de número 5 é uma divisão, e ela sofre uma exceção de divisão por zero. O clássico travamento lógico daquele fluxo. O hardware entra em pânico e precisa chamar o sistema operacional para intervir. Só que, na nossa máquina dinâmica, a instrução 8 e a instrução 15, que estariam no futuro do código, foram mais rápidas. Elas já executaram na unidade lógica, já alteraram valores em memória, sobrescreveram registradores. Como diabos o processador avisa ao sistema operacional que a falha aconteceu na instrução 5 se o universo do chip já sofreu mutações causadas pelas instruções do futuro? O estado do processador está irremediavelmente bagunçado. Historicamente, isso quase matou o paradigma fora de ordem. Parecia a prova irrefutável de que a arquitetura em ordem era a única segura. Eu gosto muito de como você falou, parecia. Confesso que a primeira vez que me deparei com o problema do estado preciso nessas arquiteturas, eu também pensei, se a instrução 15 já sobrescreveu a memória física, não tem botão de desfazer, já era. Exato, o dano está feito. Mas é aqui que a engenharia de hardware atinge seu pico criativo. Eles introduziram um conceito que eu acho mais genial dessa história toda, o buffer de reordenação. O famoso ROB. O nosso querido Band-Aid gigantesco. Ah, é? É a salvaguarda mais elegante que existe. A gente separa conceitualmente a máquina em 3 mundos. O front-end lê e decodifica as instruções perfeitamente em ordem. O núcleo do processador executa tudo naquela anarquia furiosa que a gente descreveu. Certo. Mas o segredo de ouro está no back-end. Nós garantimos o que a indústria chama de commit em ordem, ou a aposentadoria da instrução. Como uma burocracia para limpar a bagunça, né? Mas uma burocracia vital. O ROB funciona como uma daquelas filas de banco, sabe? Onde você pega a senha de papel na entrada. A instrução entra, pega a senha número 5 e vai para o núcleo do chip. Lá dentro as instruções viram uma bagunça, executam na hora que der, mas... E presta atenção nesse mas. Tô ouvindo. Quando a instrução termina o cálculo, ela não escreve o resultado no registrador final arquitetural. Ela deixa o dado guardadinho temporariamente no espaço reservado para ela lá na fila do ROB. Ela não finaliza o trabalho de forma oficial até a vez dela chegar. Exato. Ela só pode comitar a operação, tipo efetivar para o resto do sistema V, quando ela for a donha da próxima senha no topo do ROB. Então, voltando ao seu cenário de pesadelo, a instrução 5 deu divisão por 0. A máquina olha para a fila, as instruções 8 e 15 podem até ter calculado super rápido lá dentro, mas os valores delas estão presos nas gavetinhas do ROB. Elas ainda não comitaram. Isso. O hardware simplesmente limpa o ROB inteiro, joga essas contas apressadas no lixo e avisa o sistema operacional. Tive um erro na instrução 5. E o estado da máquina está cirurgicamente intacto até a instrução 4. Ponto. Olha, eu concordo que funciona. Mas a gente volta para a questão da sustentabilidade. O ROB não é só um bloquinho lógico, né? Em chips modernos de alto desempenho, é uma estrutura vasta do silício, com centenas de entradas, múltiplas portas de leitura e escrita simultâneas que dissipam a quantidade brutal de calor. É grande, não dá para negar. Você faz a máquina trabalhar dobrado. Você queima transistores mapeando registradores para espalhar o caos. E depois você queima outra fortuna em transistores no ROB apenas para fingir que o caos nunca aconteceu. É uma engenharia incrível. Mas não deixa de ser um mascaramento bem agressivo de uma arquitetura inerentemente instável. Bom, eu vejo diferente. Para mim, a capacidade de isolar o caos, um núcleo que executa brutalmente fora de ordem, encapsulado por um front-end e um back-end que preservam a ordem rigorosa, é a prova cabal de que a gente domina a complexidade. Nós garantimos o contrato sagrado com o programador. O código dele é executado de forma sequencial e segura.
Enquanto o silício pega fogo nos bastidores, Mas enquanto o silício extrai um nível de processamento paralelo que seria impossível de outra forma, a gente obtém o melhor dos dois mundos. a gente vence a lógica com o hobby, sim, mas as leis da física não perdoam. Nós estamos batendo de frente com o silício escuro, o Dark Silicon. Quando os transistores encolhem tanto, mas a voltagem não cai na mesma proporção, você chega num ponto onde partes enormes do chip precisam ser mantidas desligadas. Por que se liga tudo? Se ativarmos tudo, o material literalmente derrete. O limite térmico vai nos forçar a voltar atrás. Vai nos obrigar a olhar para essas soluções super eficientes como o scoreboarding refinado. Ou depender pesadamente de compiladores, para ter chips menores, com menos lógica de controle indireta e mais espaço apenas para cálculo puro. É fascinante pensar por esse lado. E olha, eu acho que a gente chega num ponto de convergência excelente para fechar essa nossa discussão. Concordo. Apesar das nossas divergências ferrenhas sobre qual caminho a engenharia deve tomar, seja a supercomplexidade do despacho dinâmico que dominou os PCs e servidores ou a limpeza eficiente das abordagens em ordem, nós concordamos integralmente no objetivo final: a exploração do paralelismo em nível de instrução, o famoso ILP. A balança que dita a indústria é apenas o trade-off entre o ganho de IPC, que são as instruções por ciclo, e as amarras da física e do orçamento térmico. Pois é. E para quem estuda isso hoje, o maior recado que a gente pode deixar é o seguinte: a arquitetura de computadores não é uma história com um vencedor definitivo. Entender as entranhas do hobby, o funcionamento de Tomasulo, a contabilidade do scoreboard, isso não é apenas para passar na prova. Com certeza não. É porque os chips do amanhã, sejam para inteligência artificial massiva ou para sistemas embarcados críticos de baixíssimo consumo, vão precisar de arquitetos que saibam equilibrar perfeitamente essa balança de poder e calor, sem projetar soluções no escuro. O desafio das próximas gerações é fenomenal, né? Retomando a nossa via expressa lá do início, a gente sabe que o fluxo de dados do mundo não vai diminuir de velocidade. Muito pelo contrário. As ferramentas para evitar o engarrafamento a gente apresentou aqui hoje, desde os semáforos mais regrados aos viadutos de ultrapassagem mais insanos. E como vamos misturar e reinventar essas peças para a próxima década é o que torna o design de hardware tão incrível. Sem dúvida. O trânsito de dados não vai parar. A nossa grande provocação é descobrir até quando nós vamos conseguir colocar mais faixas antes de sermos obrigados a reinventar a própria ideia do carro. Um excelente questionamento para levarmos adiante. Foi um enorme prazer debater com você hoje. Até a próxima!